Em 2012, a cidade de Pergamino, na Argentina, foi abalada pela morte de um garoto de 16 anos. Ciúme doentio, ameaças e espancamentos terminaram em um crime covarde cometido contra um adolescente com a vida inteira pela frente. Na manhã de 6 de janeiro de 2012, uma das páginas mais trágicas da história do país foi escrita. Nesse dia, Ivan Jesus Ortigueira, de apenas 16 anos, foi arremessado do 7º andar de um prédio. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Ivan Ortigueira, mas antes de começar, quero agradecer por estarem me apoiando em mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acha interessante e informativo, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like e comentário, porque dessa forma vocês estarão me ajudando muito. Tudo aconteceu na cidade de Pergamino, que é um dos 135 municípios da província de Buenos Aires, na Argentina, localizado a 222 quilômetros da capital do país. Na madrugada de 6 de janeiro, Ivan recebeu uma mensagem de sua namorada, Tamara, de 14 anos, convidando-o para ir à sua casa, já que seu pai, Norberto Nunes, trabalhava como segurança patrimonial e costumava voltar apenas no dia seguinte. Ivan, carinhosamente apelidado de Pipo, saiu de sua casa localizada no bairro 512 e foi até o prédio onde morava sua namorada, próximo à rodovia nacional 8. A ideia de Tamara era passar um tempo com o namorado e que ele voltasse para casa antes da chegada de seu pai, mas a ideia não saiu como planejado. A certa altura, o rapaz de 16 anos adormeceu ao lado da namorada e por volta das 8 horas da manhã, Norberto, o pai da adolescente, chegou ao apartamento. Ao abrir a porta do quarto de Tamara, Norberto encontrou Ivan deitado na cama dormindo ao lado de sua filha. O pai ficou furioso e começou a insultar Ivan, espancá-lo e ameaçá-lo, gritando frases como: "Saia daqui, eu vou te matar. Se não pular por essa janela, atiro em você." Tamara gritava desesperadamente para que ele parasse. Os moradores vizinhos do local declararam que naquele momento foram ouvidos os gritos de Norberto e de sua filha, até que de repente ouviu-se o barulho de um vidro se quebrando. Minutos depois, Ivan foi encontrado inconsciente e, apesar de todas as tentativas e esforços dos paramédicos que foram até o local para tentar reanimá-lo, ele morreu quase instantaneamente após a queda. Devido à violência do impacto, seria praticamente impossível alguém sobreviver depois de cair do 7º andar do edifício na grama que cercava o complexo de apartamentos. Após o fato, Norberto passou algumas horas na delegacia e foi liberado, porque, segundo os primeiros depoimentos dele, de sua filha Tamara, além de outras 3 pessoas que estavam no apartamento naquele dia, confirmaram a teoria de que o jovem havia se jogado ante as ameaças proferidas por Norberto. No entanto, o aparecimento de outras testemunhas mudou o rumo da investigação e abalou toda a cidade. O depoimento de uma vizinha chamada Rosário foi peça fundamental na investigação para dar conta da crueldade com que Norberto agiu. Em nenhum momento Ivan foi ouvido, somente Norberto e Tamara. Uma janela estava quebrada e a vizinha ouviu o pai de Tamara dizer: "Você se joga ou atiro em você." Em seguida, Rosário saiu para a varanda, de onde tem uma visão diagonal da janela do apartamento de Tamara, e viu como Norberto perseguiu Ivan e empurrou-o para a janela. Ivan bateu de frente. Norberto o virou, ergueu em direção à janela e o jogou. Rosário completou dizendo: "Eu vi tudo." Outras testemunhas, inclusive, afirmaram ter ouvido Ivan implorando por sua vida, dizendo: "Por favor, não me jogue." Lúcia foi a primeira da família a saber que seu irmão estava morto, embora a versão não fosse verdadeira. Tamara, namorada de Ivan, pegou uma motocicleta, parou em frente à sua casa e disse: "Diga a seus pais que Ivan pulou do 7º andar."
Perplexa e assustada, Lúcia correu para o quarto do pai e repetiu as palavras que acabara de ouvir. Seu irmão mais velho, Bruno, correu descalço até o local e seu pai o seguiu de carro. Ela ficou em casa com seus 2 irmãos mais novos, sem entender nada, até que eles voltaram e lhe deram a pior notícia de sua vida. Em 7 de fevereiro de 2012, baseado em depoimentos e evidências encontradas na cena do crime, um laudo pericial descartou as hipóteses de morte auto-infligida e acidente, confirmando que tudo se tratou de um homicídio. O promotor designado para o caso, Juan Gracia, solicitou a prisão preventiva de Norberto Fabian Nunes, acusado de homicídio simples. 2 dias depois, em 9 de fevereiro, o mesmo promotor acusou formalmente Maria de Los Angeles Nunes, ex-esposa do criminoso, Nestor Nunes, seu irmão, e Evangelina Sotelo, sua cunhada. Durante as investigações, concluiu-se que os 3 familiares mentiram para favorecer o responsável pelo homicídio de Ivan. Segundo as fontes, essas 3 pessoas estavam no apartamento no momento do crime e declararam que Ivan se jogou, dizendo que Norberto não estava na varanda nem no quarto quando a queda ocorreu. Eles foram acusados de ocultação, participação necessária e falso testemunho. Além disso, o promotor levou em consideração os depoimentos de 2 vizinhos que viram o momento em que Norberto agarrou Ivan pelo pescoço, portanto contradizendo as declarações dos familiares do acusado. O promotor também baseou sua acusação em testes categóricos que determinaram que Ivan tinha fraturado o maxilar e o septo antes da queda. Um exame psicológico realizado em Norberto constatou que ele tinha um ciúme especial e profundo, até mesmo doentio, em relação à sua filha de 14 anos, Tamara. Para os peritos forenses em psicologia e psiquiatria que avaliaram Norberto, o acusado tinha esse sentimento pela filha porque era apaixonado por ela e secretamente nutria um desejo carnal pela garota. Por outro lado, o advogado da família da vítima disse que, supostamente, o grande medo de Norberto era de que Tamara engravidasse, mas em vez de dar a ela meios contraceptivos, ele preferiu matar o namorado. Juan Ortigueira, pai da vítima, disse à imprensa que Norberto, em diferentes ocasiões, perseguiu Ivan pelas ruas de Pergamino e já havia feito o mesmo com outros meninos que saíram com sua filha. Norberto nunca havia aceitado o namoro de sua filha, Tamara, com Ivan. Algum tempo antes do crime, ele procurou o pai do adolescente no trabalho para avisá-lo de que tudo iria acabar mal se os meninos continuassem com o relacionamento. O julgamento de Norberto aconteceu em fevereiro de 2014. Testemunharam no julgamento 4 peritos da Superintendência da Polícia Científica de Buenos Aires, o diretor de criminalística Marcelino Coutier, o diretor de medicina legal Pablo Brero, o chefe de divisão de casos especiais Pablo Alberto e o chefe de criminologia e análise do comportamento Javier Paoli. A declaração mais importante foi a do diretor de criminalística, que explicou claramente perante os juízes que, ao analisar as 3 hipóteses possíveis do caso, Ivan ter se jogado por vontade própria, queda acidental ou homicídio, todas as evidências indicaram para a última opção. Segundo ele, depois de correr atrás de Ivan pelo apartamento, quebrando tudo que estava a seu alcance, Norberto encurralou o adolescente contra a janela de um dos quartos, onde disse a ele: "Você pula ou atira em você." O jovem tentou evitar se agarrando ao batente da porta com as mãos ensanguentadas, então recebeu um golpe brutal na mandíbula que o deixou inconsciente. E foi nesse momento que o rapaz foi jogado pela janela do 7º andar, uma queda de aproximadamente 19 metros de altura. O médico legista confirmou que, de acordo com as pancadas que sofreu antes da queda, o adolescente caiu inconsciente, portanto, é impossível que ele tenha pulado por vontade própria, como sugeriram os advogados da defesa.
Uma perícia 3D foi realizada e a reconstrução informatizada da mecânica do evento foi exibida no julgamento, onde foi possível ver como Norberto brigou com Ivan e acabou jogando-o pela janela. O último argumento, e talvez o mais polêmico, foi da equipe de defesa, que garantiu que há um acordo judicial contra o réu, dizendo que o caso foi armado pela polícia e que tudo o que foi dito pela promotoria e testemunhas não passa de uma mentira. Além disso, o advogado pediu ao tribunal que revogue a acusação de homicídio e que Norberto seja acusado apenas de ter instigado Ivan a tirar a própria vida. Finalmente, o último a falar para a sala lotada do tribunal foi o próprio réu, Norberto Nunes. Se eles conheciam Tamara, deveriam me conhecer. Eu só queria respeito e as coisas saíram do controle. Se vão me condenar, deveriam fazê-lo por algo que eu fiz. Nunca fiz o que sou acusado e nunca faria. Sou inocente, disse ele. No entanto, suas palavras não comoveram o júri e 2 anos após o crime, em 14 de março de 2014, Norberto Fabian Nunes foi sentenciado à prisão perpétua por homicídio agravado por traição, pena pela qual poderá passar até 35 anos na prisão, embora o Tribunal de Apelações possa diminuir sua pena. Os pais do adolescente comemoraram a decisão. Emocionado, o pai de Ivan declarou à imprensa que a justiça foi feita. No entanto, ele reconheceu que a morte de seu filho fará com que a ferida permaneça aberta por toda a vida e afirmou que o fato de o assassino não estar presente na audiência de sentença mostra o que ele é. A mãe também expressou seus sentimentos ao final do processo judicial. Tenha um pouco mais de tranquilidade, mas a dor sempre vai continuar, porque Ivan não irá voltar, disse ela. A vida da família de Ivan, porém, nunca mais foi a mesma. Lúcia, uma das irmãs da vítima, disse que o pior veio depois do julgamento. Ver sua família cada dia mais triste pela ausência de Ivan. Embora Lúcia tivesse apenas 14 anos na época dos fatos, a ferida permanece aberta como se o tempo tivesse parado naquele momento. Ela desabafou dizendo: "Lembro-me de tudo, apesar de já terem passado 11 anos. Não consigo esquecer nada daquele dia. O assassino nunca pediu perdão. Também não íamos aceitar pela forma como falaram do Ivan na época. Eu não esqueço, mas sinto que a justiça foi feita porque conseguimos a pena máxima. Não quero saber como ele está, porque não me importo. Só espero que piore a cada dia. Fico feliz em saber que ele está lá, onde pertence, como um assassino." Finalmente, em novembro de 2016, a Suprema Corte de Buenos Aires selou definitivamente o destino de Norberto Nunes, confirmando a prisão perpétua e fechando a porta para qualquer tipo de recurso no futuro. A memória de Ivan permanece intacta, assim como a dor de não tê-lo mais fisicamente com a família. Hoje, ele teria 27 anos se Norberto não tivesse interrompido sua vida abruptamente naquela noite de verão do ano de 2012. No entanto, infelizmente aconteceu e sua família teve que seguir em frente da melhor maneira possível. Lúcia ainda escreve para Ivan em seu Facebook como uma forma de desabafo. Ela concluiu: "Somos obrigados a viver sem ele, mas não tristes. Ivan gostaria que todos nós continuássemos juntos por ele e nos lembraremos dele até o último dia." Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.